Iniciamos hoje uma nova série de pregações que durará 2 meses, serão 7 domingos, um tema por domingo, 2 abordagens diferentes desse tema em cada domingo, uma de manhã, outra à noite, 5 pregadores diferentes que se revezarão ao longo da série, e eu creio, nós cremos, que a igreja terá uma riqueza de conteúdo e experiências que ajudará a transformar a vida de cada um, e esse é o nosso propósito, transformar a sua vida conforme a pessoa de Cristo. Então, que você aproveite ao máximo as pregações dessa série, elas farão bem para a sua vida, com toda certeza, e aquelas que você não puder assistir nos domingos, porque você opta por um dos cultos, sem problema nenhum, você terá disponível no canal da Igreja Batista Memorial de São Paulo, do YouTube, todas as pregações da série estarão lá, você pode ver em qualquer hora que você puder, na sua disponibilidade. Vocês sabem que o tema geral do nosso ano é essa pequena palavra de Jesus, para servir. O desafio é ser e fazer como Jesus, que não veio para ser servido, mas para servir. Esses dias eu recebi uma mensagem de um amigo meu, com uma certa crítica a um pregador que estava apresentando Deus como servo. E naturalmente ele estava querendo que eu visse a conotação negativa dessa proposta, né? Deus como servo, e aí então nós nos colocamos nessa posição de senhores de Deus. E aí nós determinamos que Deus faça determinadas coisas, que Ele cumpra suas promessas na nossa vida. Mas eu estava pensando de uma outra perspectiva, e eu falei, olha, de fato, Deus, Jesus, são de fato servos, servos por excelência, modelos de servos como nós deveríamos ser. Na verdade, o fato de Deus, de Jesus serem servos, não faz de nós senhores dele. Pelo contrário, nos humilha ainda mais e nos leva a ser servos como Ele. No bimestre passado nós vimos o tipo de atitude que devemos ter ao servir. Gentilmente. Para servir assim, nós necessariamente contamos com a ação do Espírito Santo em nós. Nós não conseguiríamos servir o tempo todo, a todos, quem quer que seja, gentilmente, se não fosse pelo poder do Espírito Santo em nós, porque é Ele que produz as virtudes condizentes a esse serviço gentil, o amor, a paz, a alegria, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são características, são virtudes que só o Espírito Santo em nós nos capacita a produzir na nossa vida de serviço. Como dissemos, Jesus é o primeiro, é o maior servo de todos. Ele é o padrão perfeito de servo. E ele iniciou uma rede de servos unidos uns aos outros por conexões de relacionamentos, todos nós, discípulos ou futuros discípulos do nosso mestre, o servo por excelência. E essa rede que eu estou tentando descrever, de conexões, de relacionamentos, não é uma rede estática, em que as ligações permanecem inalteráveis ad eterno. Não, é uma rede viva, dinâmica,
formada por múltiplas e variadas conexões que assume sempre novas configurações. É uma trama viva de conexões entre nós. Essas conexões nós estamos chamando nesta série de nós. Um nó é esse entrelaçamento de duas cordas a fim de uni-las. Essa é uma ótima figura para representar essa rede iniciada por Jesus, a rede do discipulado. Essa nova série que iniciamos hoje versará então sobre o discipulado iniciado por Jesus e o que esperar de cada discípulo na sua relação com os demais discípulos e com os futuros discípulos. Então, esta série nós estamos chamando, portanto, de nós. Nós, discípulos fazem discípulos. Uma palavrinha de 3 letras que tem 2 ideias distintas. A primeira é um pronome que diz respeito a nós, né? Esses relacionamentos que nós temos, essa ação que envolve mais de 2 pessoas. Então nós usamos essa expressão nós. Mas também tem essa ideia desse entrelaçamento de 2 cordas, mas que implicitamente também tem uma relação com o primeiro sentido, que assim como 2 cordas se entrelaçam, 2 vidas se entrelaçam em comunhão e formam os nós humanos. Nós, 2 cordas, um nó. Nó no plural, nós. Eu mais um ou mais. Nós, santos nós. Nós, senso de comunidade, como Deus, que também é nós. O Pai, o Filho, o Espírito. E nós, um só nó com Ele. Que Deus o abençoe grandemente nessa rede viva, dinâmica, de conexões que Jesus espera que nós experimentemos como igreja. Para iniciar esta série, eu proponho para a mensagem de hoje o tema Nós, a rede do discipulado. Pensando nessa rede que você pode usar para pescar e que são feitas de nós. Como você pode observar, a nossa cenografia está muito bonita, cheia de nós, né? Nos remete a uma variedade de trabalhos com cordas, unidas umas às outras por nós, formando belos desenhos e tornando essas tramas, essa rede de cordas unidas por nós, muito úteis. Esse tipo de trabalho nós chamamos de macramê. Esse trabalho foi feito por algumas irmãs da nossa igreja. Eu quero destacar aqui pelo menos um deles, né? Você pode ver aqui um lindo modelo de macramê, feito por uma das irmãs da igreja. Nós agradecemos muito, porque nós então podemos ter esse cenário tão sugestivo, que nos remete àquilo que Deus quer fazer conosco, né? Esse verdadeiro entrelaçamento de vidas, de cordas nesse caso, que formam uma verdadeira obra de arte, decorativa, mas também útil, e que pode servir uma peça para sustentar um vaso de flores, de plantas, uma coisa muito bonita que nós temos aí.
O que Jesus propõe para nós é essa rede de discípulos, que fazem discípulos, e que fazem discípulos, e que fazem discípulos, e assim sucessivamente, essa rede de discípulos fazendo discípulos, mas que é, no fundo, manuseada pelo artista, que é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai tramando as nossas vidas umas com as outras para formar essa obra de arte. O grande artesão é Jesus, o nosso Senhor. Veja o que Ele disse aos seus primeiros discípulos. Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Amém. Deus abençoe essa palavra na sua vida. Primeiro, eu acho que é preciso entender o que é um discípulo. Discípulo é um aprendiz. Eu quero crer, eu sugiro para vocês que essa seria a melhor expressão para descrever um discípulo. Outra palavra apropriada é aluno, mas aluno já nos remete a um processo sim, bem formal de educação, em que a pessoa apreende determinados conteúdos de seus professores. Ele não sabe nada, o professor sabe tudo, e se esse aluno provar que ele conseguiu apreender esses conteúdos, esses ensinamentos, através de provas e de testes, ele é considerado formado, e ele recebe diploma e tudo bem. Um aprendiz não é bem assim. O aprendiz, no nosso caso especialmente, nunca está formado. Nós nunca vamos nos formar enquanto vivermos neste mundo. Estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. Eu estou sempre aprendendo coisas novas. Aprendo com muitas pessoas que Deus colocou na minha vida. Aprendizes eternos. E na medida em que se aprende, ajudamos outros aprendizes a aprenderem também. Nós aprendemos juntos, uns com os outros. Eu aprendo, ensino o que eu aprendi a alguém, ele ensina o que aprendeu comigo e eu aprendo com ele, e vamos aprendendo juntos, somos aprendizes uns com os outros. Quero que você preste muita atenção nessa afirmação. No discipulado que Jesus propõe, somos todos eternos aprendizes dele, engajados em fazer sempre novos aprendizes, e todos numa diversidade dinâmica de uniões, algumas esporádicas, outras duradouras, ajudam-se mutuamente a fazer o que o mestre instruiu, ou que o mestre mandou, na verdade. Algumas coisas precisam ficar muito claras a respeito dessa grande rede de discípulos. O que deve ficar claro para nós é que a autoridade não é nossa, é de Jesus. Toda autoridade me foi dada, disse Jesus, a autoridade é dele. Nós não temos autoridade sobre a vida de ninguém. Quem tem autoridade é Jesus, ele é o mestre. Deve ficar muito claro para nós que a nossa tarefa é fazer discípulos de Jesus, não nossos. Essa é uma tentação. As personalidades gostam de fazer discípulos seus. Ninguém é uma personalidade, ninguém é uma celebridade nessa trama, nessa rede. A celebridade é Jesus.
fazemos discípulos dele. Deve ficar muito claro para nós que vamos ajudar outros a obedecer a Jesus, não a nós. É muita pretensão da nossa parte querer que pessoas nos obedeçam. Nós vamos ajudar pessoas a obedecer Jesus. Deve ficar muito claro que é Jesus quem está sempre com os seus discípulos, não nós. Nós não somos onipresentes. É Jesus. Ele é que está sempre conosco, para nos ajudar neste grande aprendizado. E nós somos usados com o tempo que dispomos, com as oportunidades que temos, de levar pessoas a conhecer e a obedecer Jesus. Isso então determina o equilíbrio que deve haver entre nós, nesses relacionamentos, nesse inter-relacionamento. Por um lado, temos sim uma responsabilidade com outras pessoas. Gente, não é possível que um discípulo de Jesus permaneça isolado. Não existe essa ideia, vou ter o meu relacionamento particular, pessoal com Jesus e eu não quero me relacionar com outras pessoas. Não existe essa ideia de um discípulo isolado. Um discípulo relaciona-se com outros discípulos. É assim que funciona. É assim que Jesus pensou quando ele criou a igreja. Há uma troca de experiências entre os discípulos entre si. Por outro lado, nós não temos a autoridade de nos impor aos outros. Não se espera que alguém nos obedeça. Nossa tarefa é estimular, encorajar, apontar para os outros e levar outros a obedecer Jesus. Mas a escolha é do outro. Ele deve ter essa liberdade de escolher o que quer para a sua vida. E nós somos apenas instrumentos para direcioná-los na direção de Jesus. Porque afinal de contas, cada um de nós, no final, prestará contas a Jesus. Do que ouvimos, do que aprendemos, do que sabemos, do que nos falaram, cada um de nós prestará contas no final a Jesus. Nós estamos aqui tentando, no início dessa série, ao longo dessa série, tentando desmistificar essa questão do discipulado, porque às vezes nos parece uma coisa meio complicada, meio especializada, só para pessoas que receberam um treinamento específico. Mas nós queremos aqui começar esta série fazendo uma afirmação. Não há uma única forma padronizada de discipulado. O discipulado pode acontecer das mais variadas formas, das mais variadas maneiras. Pode ser um contato ligeiro, pontual, único. Você cruza com uma pessoa, às vezes uma pessoa que você nunca viu, mas que você ali tem a oportunidade de compartilhar alguma coisa a respeito de Jesus. Ou numa convivência prolongada, ao longo de um tempo em que você convive com alguém, ou com um grupo de pessoas, e ali há esse compartilhamento, esse aprendizado mútuo a respeito de Jesus e daquilo que Ele espera de nós. Pode ser num relacionamento 1 a 1, eu e mais uma pessoa, pode ser num pequeno grupo de edificação, ou pode ser, como estamos aqui, falando para muitos, para vários. Há muitas formas, as mais variadas. Sempre que alguém está
prestando este serviço de ajudar outras pessoas a se aproximar de Jesus e a fazer a vontade de Jesus, está acontecendo um discipulado. Naturalmente, quando menos pessoas estão envolvidas nesse processo, mais personalizado poderá ser o aprendizado. Nós conseguimos falar sobre coisas muito particulares da nossa vida quando nos limitamos num grupo um pouco menor de pessoas. Quando eu estou falando para vocês, o meu esforço é ser o mais genérico possível para atingir as necessidades mais gerais que os meus ouvintes têm. O discipulado pode acontecer tanto no ensino formal, e nós não queremos negar isso. Sim, eventualmente, nós podemos combinar de um processo, de um projeto que tem começo, meio e fim, alguns encontros regulares, usando algum tipo de material, observando-se um determinado currículo. Pode ser assim também, mas não precisa ser sempre assim, necessariamente assim, para que se classifique como discipulado. Porque o discipulado pode acontecer na informalidade, na troca de experiências, nos encontros informais, nas conversas que nós temos uns com os outros, nos jantares, na quadra de esportes, numa caminhada no parque. O discipulado pode acontecer de maneiras assim tão espontâneas, tão não planejadas. O mais importante é que, em todos os casos, o discípulo de Jesus tenha uma intencionalidade nos seus relacionamentos. Nós não podemos ficar distraídos, perder as oportunidades, jogar a conversa fora e não perceber que, eventualmente, num encontro, num relacionamento, num grupo, ali pode estar surgindo uma oportunidade de pensarmos nas coisas que Jesus gostaria que nós conversássemos e percebêssemos e entendêssemos e obedecêssemos. Deve haver intencionalidade. Todo contato, toda conversa, todo relacionamento que o discípulo mantém deve ter necessariamente o toque daquilo que ele tem aprendido com Jesus. Olhos atentos, percebendo as oportunidades, e tentando perceber, se Jesus estivesse aqui, o que ele diria? O que eu já tenho aprendido com Jesus, que pode ser aplicado nesse momento? Todo o relacionamento que ele trava, com essa intencionalidade, deveria ser muito natural para nós. Deveria ser muito natural para nós. Veja, por exemplo, Jesus, numa casa de amigos, estava tendo uma conversa bem informal com Maria. Ele estava discipulando ela, quando esta sentou-se aos seus pés para ouvi-lo. Ele não discriminou por ela ser mulher numa sociedade em que um homem não teria esse tipo de conversa com uma mulher, mas ele, pelo contrário, a elogiou, porque ela estava disposta a ouvi-lo. Veja só o caso de André. Ele discipulou Pedro, seu irmão, quando, ao ouvir a grande declaração de João Batista sobre Jesus, que disse: vejam, eis aí o Cordeiro de Deus. E André, então, atento, ele estava procurando aquele que seria o prometido pelos profetas. Ele então levou
o seu irmão Pedro até onde o mestre estava, para que ambos o conhecessem. Vamos conhecer Jesus. Mateus discipulou seus amigos, os cobradores de impostos e outros de má fama, quando ele ofereceu um jantar, como ele costumava fazer. Era muito comum para que eles se reunissem em verdadeiras ceias e banquetes. Mas dessa vez, depois de ter tido um encontro com Jesus, Mateus queria ser intencional, convidou Jesus para esse jantar, porque ele queria que os seus amigos conhecessem Jesus como ele conheceu. Os cristãos de Jerusalém, gente comum, do povo, não eram discípulos escolhidos por Jesus, os apóstolos, os grandes mestres da palavra de Deus, não, cristãos, gente comum, trabalhadora, que moravam em Jerusalém, discipularam. Quando houve aquela grande perseguição pelos romanos, que varreu a igreja de Jerusalém, a Bíblia diz que só os apóstolos permaneceram em Jerusalém, todos os demais cristãos foram expulsos da cidade, e o que se diz deles é que onde quer que eles iam anunciando as boas novas. Isso parecia tão natural. Eles iam dizendo: olha gente, nós estamos aqui nesse novo lugar, nessa nova cidade, porque aconteceu uma coisa conosco, extraordinária. Nós conhecemos Jesus, Jesus transformou nossa vida. E eles iam falando assim. Filipe, por exemplo, ele discipulou o tesoureiro da rainha Candace da Etiópia, quando esse homem estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo muito bem, o Espírito Santo impulsionou Filipe, tem alguém que não está lendo a Bíblia, mas não está entendendo, você pode ajudá-lo. E ele se encontrou com esse homem, e a partir do que ele estava lendo, ele foi apresentando Jesus de uma forma muito clara, desvendando para ele algo que ele não conseguia ver. A avó Lloyd e a mãe Eunice discipularam o jovem Timóteo desde a infância. Foram compartilhando com ele a palavra de Deus. Foram explicando para esse menino quem era Jesus. E naturalmente Timóteo foi conhecendo Jesus e fazendo de Jesus o seu Senhor, o seu Salvador. Então, quando ele se tornou um jovem, ele estava pronto para compartilhar com outros numa missão de verdade. Mas tudo foi plantado por duas mulheres comuns, sua avó e a sua mãe. Isso produziu um resultado tremendo na vida desse jovem. Artesãos, microempresários, fazedores de tendas, Áquila e Priscila. Sabe o que eles fizeram? Eles tiveram a ousadia, a coragem, eu diria, de pegar Apolo. Ele estava impressionando a todos, porque ele era um grande orador, um conhecedor profundo das Escrituras, mas ele tinha algumas coisas que ele ainda não conhecia muito bem a respeito de Jesus. E esse casal percebeu essas lacunas neste grande mestre, e eles o convidaram para estar em sua casa, quem sabe por um jantar, onde eles então puderam explicar com mais exatidão o caminho de Deus, daquilo que eles já tinham aprendido. Olha, nós aprendemos assim com Paulo. Você sabia disso? Pedro discipulou João Marcos, quando ele o acolheu como um filho que precisava de uma segunda chance. Talvez esse menino, esse jovem, ele estivesse muito frustrado, porque decepcionou Paulo e Barnabé naquela viagem missionária. Mas Pedro, com muita compaixão, falou: vem cá, vamos caminhar junto.
E Pedro, então, deu uma segunda oportunidade para João Marcos. Ananias discipulou Paulo, quando, obedecendo a uma visão de Jesus, ele o abençoou, deu de comer, batizou Paulo, e mesmo com muito medo, por causa da fama. Às vezes, discipular exige uma certa coragem, uma certa ousadia de você compartilhar o que você tem aprendido com Jesus com alguém que pode significar para você uma ameaça. José, mais conhecido como Barnabé, o filho da consolação, também discipulou Paulo quando andou com ele no início da sua vida cristã. Paulo precisava aprender muito. E Barnabé é um homem cheio do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Um homem muito bom, muito generoso. Pegou Paulo e foi ele que diante dos apóstolos falou: vocês podem confiar no Paulo. Isso é discipulado, é você acreditar que o Espírito Santo está realizando uma obra nas pessoas mais improváveis. Mais improváveis. Às vezes nós falamos, essa pessoa não tem jeito. Alguém precisa acreditar que o poder de Jesus é capaz de transformar qualquer tipo de pessoa. Isso é discipulado. Discipular é, acima de tudo, servir alguém que precisa saber mais de Jesus, conhecê-lo um pouco mais, entendê-lo um pouco mais e obedecê-lo. É oferecer-se para ter uma conversa, uma vivência, fazer uma oração, um encorajamento, dar um conselho, fazer uma advertência, fazer tudo isso intencionalmente, levando aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que você tem a oportunidade de conviver, levando-os mais próximos de Jesus, mais sensíveis a Ele, mais sujeitos a Jesus. O nosso negócio é levar pessoas a Jesus, ajudar pessoas a conhecer Jesus, a entender Jesus, a obedecer Jesus. Nós não estamos aqui por outra razão. Essa é a nossa razão maior. Minha mãe me serviu, discipulando-me. Quando orava por mim, ela orou muito por mim. Quando proporcionava-me, às vezes com muito sacrifício, várias oportunidades para eu ouvir a palavra de Deus, me enviando para acampamentos cristãos, conferências, congressos, às vezes viajando comigo para ouvir alguém importante, alguém que traria uma palavra de Deus. Minha mãe me discipulou quando escrevia longas cartas, e ela gostava de fazer isso. Ela escrevia para os seus filhos, para os seus netos, para os seus sobrinhos, encorajando, trazendo textos da palavra de Deus, aconselhando. Assim ela discipulava. Meu amigo Ebenezer Bittencourt me serviu discipulando-me na minha juventude, e eu dou graças a Deus pela vida dele, porque era um momento em que eu estava realmente me desviando da fé. A fé que eu havia abraçado aos 7 anos de idade, mas ele com muita persistência, muita força, com palavras fortes, com uma presença marcante na minha vida, ele me discipulou, conversando comigo, mostrando para mim como a vida de Jesus era importante para ele, a vida com Jesus era importante para ele. E eu via isso na sua maneira de viver, como ele tratava a sua esposa, como ele tratava as pessoas
com quem ele convivia, com quem nós convivíamos juntos. Havia uma diferença na vida dele, prática. Jesus, na vida dele, fez dele uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de influenciar positivamente outras pessoas, como ele estava me influenciando. Meu professor de vida cristã no seminário, agora eu vou pegar um profissional. Não, mas ele, no meu caso, ele foi um amigo, não foi professor. Ele me aconselhou, quando nós tínhamos algumas conversas, me ajudou muito no meu namoro com a Cristina. Eu era uma pessoa de um temperamento, de uma personalidade que iria ser muito nociva no relacionamento com ela. E ele me ajudou a moldar a minha maneira de reagir, de tratá-la, em conversas muito amigáveis, dedicando tempo para mim, me ajudando bastante. Hoje eu sou um marido exemplar, né, Cristina? A minha faxineira, nossa diarista, já não está mais conosco, ela não conseguiu mais vir trabalhar conosco depois que mudamos, mas temos contato com ela até hoje. Ela me discipulou algumas vezes, quando tínhamos conversas assim, muito à vontade em casa, e ela, às vezes eu sentia que eu estava meio preocupado com alguma coisa, aflito com alguma coisa, ela me encorajava, me lembrava de alguma coisa importante que eu deveria lembrar no meu relacionamento com Deus, que eu deveria confiar em Deus, que ela estava orando por mim. Ela estava me discipulando, eu, o patrão, eu, o pastor, mas ela me abençoou grandemente. A rede do discipulado é esse encontro de duas ou mais pessoas num santo nó, que intencionalmente se envolvem umas com as outras e se deixam envolver nessa busca por obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse encontro misterioso que foi descrito por um profeta, um poeta, aliás, profeta não, um poeta, Roberto de Amanso. Nós ouvimos essa poesia enquanto estávamos aí nos preparando para essa série. O encontro de duas pessoas, o encontro de pessoas. Um nó, dois nós, eu mais um, ou mais, um ser simplesmente, o eu poético do verdadeiro encontro. Nó, no plural, nós. Se o nó é na garganta, e um de nós aflito, o outro sossegado, erudito, tem o antídoto. E assim, sucessiva, alternada e alternativamente, amigos do saber no lazer, no ócio e no labor, buscando o equilíbrio temperante. Dás-me que dou-te todo o meu ser, todo o meu querer ser, todo ouvido, havendo ouvido, e por seus conteúdos, movido. Cada indivíduo vai e vir, ávido dizer, conte comigo. Praxis edificante. É bonito assim, quando vidas se entrelaçam em nós e formam desenhos assim, úteis, que edificam. Assim nós somos chamados a servir uns aos outros. E deveríamos empenhar todo o nosso ser para isso, assim como Paulo.
que dizia: portanto, proclamamos a Cristo, o Senhor Jesus, advertindo, aconselhando, mostrando, compartilhando a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. É por isso que eu trabalho, é por isso que eu luto com tanto esforço na dependência do seu poder que atua em mim. O que nós queremos comunicar para os nossos queridos irmãos que compõem esta comunidade, nossos irmãos, nós estamos juntos nessa. É que você não precisa ser doutor, você não precisa ser professor, você não precisa fazer cursos para discipular. Você até pode fazer, você até pode melhorar a sua ferramenta, afiar o seu machado para ser mais eficiente. Sim, você pode fazer. Mas você não precisa começar a discipular ninguém sem antes fazer algum tipo de treinamento especializado. Vocês lembram daquele cego, aquele jovem que teve um encontro que ele nem esperava ter com Jesus? Jesus fez um milagre na vida dele, ele passou a ver, e as pessoas ficaram intrigadas e incomodadas porque Jesus havia feito isso. O que aquele jovem conseguia dizer naquela altura era: eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Você pode compartilhar a sua experiência, o que é que Jesus fez na sua vida, isso é suficiente para você começar o discipulado. Você está sendo um discipulador, e você deve estar aberto, porque certamente você vai aprender, sendo discipulado por alguém que Deus vai colocar na sua vida, e nós assim vamos formar essa rede de discípulos que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, em encontros informais, em processos mais prolongados, intencionais. Que Deus faça de você um discípulo que faz discípulo. Amém? Se você gostaria de abrir o seu coração, nós estamos começando essa série, e você gostaria de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu nem sei por onde começar muito bem, mas eu quero aprender a fazer parte dessa rede de discípulos que fazem discípulos. Eu me disponho nas tuas mãos. Nós vamos curvar as nossas cabeças para orar, e quando estivermos nesse momento de oração, você pode levantar uma de suas mãos e dizer: sim, eu quero, Senhor, eu quero. E eu gostaria de orar por você. Amém? Então, se você quer, levante uma de suas mãos, eu vou orar. Senhor, faz de nós pessoas que o Senhor pode usar para a tua honra e tua glória. O poder é teu, a autoridade é tua, e nós simplesmente aqui estamos colocando a nossa vida à tua disposição. Senhor, que nós deixemos o Senhor nos usar na vida de outras pessoas, que nós deixemos o Senhor usar outras pessoas na nossa vida, e que nós não estejamos andando por essa vida sem propósito, sem sentido, distraídos com tantas coisas. Que o teu Espírito Santo acenda em nós essa sensibilidade para ver nos nossos relacionamentos oportunidades de compartilhar Jesus com outros. Senhor, faça isso para a tua honra e tua glória nas nossas vidas, e que o Senhor
promova no nosso meio uma magnífica, extraordinária, linda, maravilhosa obra de arte, um macramê santo, de vidas se entrelaçando umas com as outras, e assim formando algo que o glorifique, o grande artista que é o Senhor Jesus. Para a tua honra e tua glória nós oramos. Amém. Amém. Deus o abençoe, meu irmão.